E aí, pessoal, tranquilo? Bom, esse aqui veio com uma série nova no canal, tá? Essa série nova que a gente vai criar vai ser acompanhando o roadmap que eu montei sobre o Full Stack Galaxy. Basicamente vai ser uma jornada dentro do Devs, entre os meus alunos que eu acompanho e convido vocês a participarem. Se vocês tiverem interesse, no final da aula eu vou deixar um passo a passo que vocês podem usar para se inscrever, tá bom? No demais é o seguinte, aqui nós temos a trilha de HTML, onde ele tem alguns pilares que ele recomenda a gente estudar. Então vamos passar por cada um deles. Essa aula 1 a gente vai focar nos pilares dos fundamentos da sintaxe, que basicamente o que é o HTML de forma geral, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a hierarquia DOM, que é muito importante lá na frente no JavaScript, vocês vão precisar dela. Então vamos focar um pouquinho nisso aqui. Primeira coisa, o que é o pilar e o fundamento principal do HTML? Primeira coisa que a gente precisa se preocupar é o que de fato é o nosso HTML, né? Primeira coisa que a gente se preocupa é o seguinte: hoje o HTML ele é simplesmente a ferramenta que nós temos de marcação de texto dentro do nosso navegador, dentro do nosso browser. Então, quando a gente pergunta o que de fato é o HTML, a gente está falando que essa sigla que vocês estão vendo, ela significa Hypertext Markup Language, que basicamente é uma língua de marcação, aonde essa marcação ela não é uma programação, ok? Essa linguagem de marcação, ela é destinada e é muito importante, né, para você posicionar e dizer onde é a hierarquia de cada item que vai ficar o teu site. Geralmente, enquanto linguagens de programação como JavaScript ou Python executam a lógica e tomam decisões, geralmente é o HTML apenas que descreve a estrutura do conteúdo que você vai ver. Pensa o seguinte, é, se uma página fosse um corpo humano, o HTML ele seria basicamente o esqueleto. Ele define onde fica a cabeça, os braços, as pernas. Ele não faz o corpo se mover. Isso é o JavaScript. É ele que vai fazer o corpo se mover. Nem define a aparência visual, a pele ou o que você está vestindo. Esse é o CSS. O HTML ele realmente ele é o esqueleto do que você está fazendo, ok? Na anatomia de uma tag, é importante você se preocupar que a estrutura básica de qualquer elemento HTML, ele segue um padrão, ok? Quando a gente pergunta quais são os padrões que tem disponível para a gente no nosso dia a dia, geralmente a gente se preocupa com por onde começa, por onde termina, o que é de fato conteúdo, o que é de fato tag. ah, e isso é muito importante, porque na estrutura básica do HTML padrão, ele tem uma ele tem uma basicamente um segmento. Então, vejamos, isso aqui que vocês estão vendo é a abertura de uma tag. Já isso aqui que vocês estão vendo é o atributo dessa tag. Depois do atributo da tag, você vai encontrar, depois do símbolo do igual, depois das aspas, você vai encontrar dentro delas o valor. Só aí entra o conteúdo da tag e a finalização, o fechamento dessa tag. Então veja que toda tag HTML ela tem uma abertura, a maior parte delas pelo menos, um fechamento. E no meio delas você tem o conteúdo. Dentro da tag de abertura principal, você ainda pode ter um atributo e um valor atrelado a esse atributo. Isso aqui é muito comum nas tags HTML. Agora, lembra que eu disse que a maior parte delas, elas têm uma abertura e um fechamento? Note que a tag de fechamento, ela tem uma barrazinha, ó.
É só isso que diferencia ela da tag de abertura. Então a tag de fechamento, ela tem uma barrazinha e geralmente as propriedades não estão dentro dela. As propriedades, atributos, né, e valores geralmente estão na tag de abertura. Isso aqui é o básico quando a gente começa a analisar a anatomia por trás de uma tag HTML. E aí a gente tem as famosas tags vazias, né? Ou os famosos void elements, né? E o que seriam esses void elements? Basicamente são as tags que elas são solitárias dentro do HTML e elas têm funções muito específicas. Algumas dessas tags, elas não têm conteúdo interno. Não, por exemplo, elas não precisam de nenhum fechamento porque elas fecham nelas mesmas. São chamadas void elements ou self-closing tags. Me dá um exemplo, Luan. Nós temos aqui o BR. E o que o BR faz? Ele quebra a linha. Só isso. Um exemplo prático para vocês começarem a entender melhor como funciona. Quando eu tenho um elemento textual, por exemplo, um parágrafo, e eu tenho um fechamento desse parágrafo, aqui dentro, geralmente, a gente coloca os textos. Por exemplo, olá, mundo. E aí a gente tem esse texto sendo visualizado para a gente. Qual a nossa preocupação quando estamos desenvolvendo? Se eu vier e criar outra tag parágrafo e colocar meu nome, Luan, essa tag por padrão, ela vai para a próxima linha. Mas e se eu fizer isso aqui, ó? Vamos supor que eu tenho aqui o fechamento da tag parágrafo. Aqui dentro eu tenho duas linhas. Meu nome e Luan. Nota que no meu site ele continuou da mesma forma. Por quê? Porque a tag parágrafo ele só vai quebrar a linha caso aqui dentro você tenha um texto tão grande que automaticamente ele tenha que quebrar a linha. Mas se você quiser forçar essa quebra de linha em algum momento do parágrafo, é para isso que existe tags, como BR. Eu posso simplesmente vir aqui, BR, e ele automaticamente vai quebrar a linha aonde eu coloquei o BR. Não importa onde eu colocar ele. Por exemplo, vou colocar ele em nome. Ele vai em meu nome, quebrar meu nome é Luan embaixo. Então, o BR ele vai finalizar aquela linha e vai prosseguir as demais palavras, letras ou cadeias de caracteres na linha de baixo. E nota que é muito importante entender que a quebra de linha entre parágrafos ela é diferente da quebra de linha do BR. Por quê, Luan? A quebra de linha de parágrafos, note que quando você está fechando uma tag parágrafo e abrindo outra, o espaço entre cada um desses parágrafos ele é diferente. Ele é um espaço com dimensão de altura diferente. Já quando a gente tem um BR dentro de um parágrafo, note que o espaço de quebra de linha ele é menor. A gente chama isso de line height, que é a altura da linha. Isso daqui vai ser muito importante lá no CSS, para você entender alguns atributos e valores que você vai precisar ajustar. Uma coisa muito importante também é que você tem várias tags nesse estilo de self-closing. Não apenas a tag BR, mas você tem HR, que ela é linha horizontal. Você tem a tag image, sim, uma tagzinha para colocar a descrição na imagem e até mesmo uma imagem dentro do seu site. E essa tag, ela só tem abertura, ela não tem fechamento, porque o fechamento é direto dentro dela. Tag de input, tag metas de configuração do seu site. Depois eu vou explicar isso posteriormente para vocês, o que é essa tag meta, o que cada tag faz. Por enquanto eu estou dando alguns exemplos para vocês, como também a tag link.
onde ela é responsável por linkar alguns dos nossos principais elementos com uma folha de estilo do CSS. E aí a gente entra em, quando a gente fala sobre fundamentos e sintaxe, eu acredito que entramos no conteúdo que eu considero mais importante dentro do HTML. A nossa hierarquia DOM, que é o que é o pai e o que é o filho dentro do HTML e por que eles existem, e é importante vocês entenderem isso. Primeira coisa que você precisa se preocupar é que o DOM, Document Object Model, ele organiza os elementos em uma árvore hierárquica. Geralmente, entender relações de parentesco é muito essencial para o teu produto final que você está desenvolvendo. Então, vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui disponível para mim uma tag bem interessante, que é o article, que é uma tag semântica. E aí vamos abordar em outra aula o que é a semântica no HTML. Mas esse article, dentro dele, eu tenho a abertura e o fechamento dele, mas dentro dele eu tenho outras tags. Dentro dele, por exemplo, eu tenho a tag H1, que ele tem sua abertura e seu fechamento. E dentro da tag H1 eu tenho um valor de conteúdo, né? Eu tenho um conteúdo dentro dessa tag. Assim como também no article, eu tenho uma tag parágrafo de entrada e uma tag parágrafo de saída. E note que nessa brincadeira eu tenho um texto de conteúdo, porém, no meio desse texto de conteúdo eu tenho uma tag strong com abertura e fechamento. E essa tag ela está dentro do parágrafo. Se a gente for visualizar como isso está se comportando de fato no HTML, fácil. Basta simplesmente eu pegar os meus elementos aqui e levar para o meu HTML. Então vamos lá levar para o HTML e entender o que está acontecendo aqui. Bom, aqui nós temos de uma forma bem interessante o article, que não aparece visualmente porque ele é uma tag semântica e vamos abordar esse tema em próximas aulas. Nós temos a tag H1, que ele é um título, é esse bonitão aqui. Nós temos a tag parágrafo, que é esse conjunto de texto. E nós temos a tag strong, que está destacando esse fragmento do texto. Se formos olhar diretamente no HTML, nós temos a seguinte hierarquia. Article é a tag pai do nosso elemento. H1 é a tag filho do nosso article. Então, nós temos essa tag aqui como filho do nosso article. E nós temos o parágrafo, que é muito importante também. Nós temos o parágrafo, que tem abertura e fechamento também. E no caso do parágrafo, que é o conjunto inteiro que você está vendo, ele também é filho do article. Significa que o article ele tem dois filhos, o H1 e o parágrafo. Em outras palavras, parágrafo e H1, ele é sim tags que são consideradas irmãos dentro dessa hierarquia. Só que nós temos, dentro do parágrafo, uma tag bem interessante chamada strong, que é a tag para destaque. E essa tag strong, ela é filho do parágrafo, ou seja, ela também tem herança do article, mas ela não é filho direto do article, ela é filho direto do parágrafo. Essa hierarquia, ela é muito importante para vocês, até para agilizar o processo de criação das tags, para que vocês não precisem ficar criando ou digitando diretamente essas tags. Por exemplo, se eu fosse escrever essa hierarquia, em vez de eu escrever article separado, H1 separado, parágrafo separado, strong separado, eu podia me aprofundar um pouco mais. Por exemplo, eu podia cortar caminho e dizer que eu tenho o article, isso sem criar a tagzinha de orientação maior que, menor que, o fechamento. Eu poderia colocar o maior que indicando que o article ele tem filhos.
E os filhos do article são dois. É o H1 mais o nosso parágrafo. Só disso aqui, se eu der um Enter, ele vai interpretar a arquitetura e a organização DOM e vai, como atalho, agilizar o meu processo de criação, e ele vai criar para mim o article e dentro do article os dois filhos, H1 e parágrafo. Se você entendeu a lógica, você sabe que se eu vier em article e colocar aqui o H1 mais o parágrafo, você já sabe que nesse conjunto da obra nós temos o básico que eu mostrei para você. Mas dentro do parágrafo nós temos conteúdos, né? Dentro do parágrafo nós temos, por exemplo, a tag strong. Isso a gente vai se aprofundar outras aulas também. Mas se você vir aqui e colocar strong, você vai ver que se eu der um enter, nós temos a tag article com o H1 pronto para receber o conteúdo que eu posso dizer, por exemplo, título 2. E dentro da tag parágrafo, eu posso dar um enter e você vai ver que o strong está dentro dela, como a gente tinha previsto. E claro, temos que colocar outro texto e dentro do strong como conteúdo em destaque. E nós temos aqui a mesma forma de escrever. Claro, tem outros atalhos para você já criar essa hierarquia, já colocando conteúdo aqui dentro e até propriedades. Mas isso fica tema para a próxima aula. Você entendendo como funciona a hierarquia, seu código digitado vai ser muito mais rápido, ok? Bom, esse daqui é basicamente a introdução do primeiro pilar, que é fundamentos e sintaxe, que é como se escreve, abertura, fechamento, o que é a marcação, o que é o conteúdo, o que é uma propriedade. Isso é muito importante para vocês. Aprofundando só mais um pouquinho, propriedade, Luan. Um exemplo, nós temos uma tag única que ela é o input, ela só tem abertura, ela não tem um fechamento, porque o fechamento é direto dentro dela. Veja o seguinte, o input ele tem uma propriedade chamada tipo, type, e ele tem um valor nessa propriedade chamada text. Veja o que acontece quando eu digito dentro do meu input, que é o meu campo de digitação. Ele digita texto. Se eu mudo o tipo de texto para password, quando eu digitar, o meu input não mostra mais o meu texto, porque ele entende que o tipo, a propriedade, né, o valor dessa propriedade é do tipo password. Então ele sabe que, como é texto, ele não pode visualizar. Isso daqui basicamente é o que propriedades fazem e valores nessas propriedades controlam elas. Bom, aqui a gente finaliza a introdução mais básica de fundamentos de HTML. E para constar e para deixarmos marcado o nosso estudo, né? Finalizamos a parte do nosso pilar e fundamentos. E a próxima aula iremos estudar estrutura do documento e em seguida o conteúdo do texto. Bom, finalizamos por aqui. Próxima aula continuamos no nosso front-end Nebula dentro do Full Stack Galaxy. Agradeço a vocês, se inscrevam no canal, se gostarem, curtam, se tiverem alguma dúvida, comentem, se precisarem eu vou deixar o link na descrição de como vocês podem se cadastrar na plataforma do GoDevs, gratuita para vocês, aonde nela vocês podem me enviar atividades direto pelo GitHub de vocês, para que eu corrija essas atividades. E aí, vocês vão receber as correções dessas atividades direitinho, passo a passo, eu passando por cada um dos tópicos. Eu vou falar desde o README de vocês, se tem imagem de preview do README, como é que funciona a identificação das tecnologias de vocês, pelo que eu entendi, qual é a documentação das tecnologias, se está ok, se você está esquecendo de alguma coisa, a nomenclatura dos arquivos, se está ok, se você está inventando moda, se o teu HTML está semântico, se o CSS tem variáveis e é organizado,
como é que está o teu Flexbox Grid, tua responsividade, tua estrutura de diretórios e os fundamentos do JavaScript com as boas práticas. Esses são os tópicos que eu avalio os teus projetos. Se tu faz em outra linguagem de programação, eu, no momento, ainda não consigo te fornecer um suporte, uma orientação mais adequada. Mas, futuramente, vamos ter aqui dentro também. Você vem e envia atividade normalmente. Vou deixar na descrição no grupo porque, para você entrar na plataforma, quando você for se cadastrar, você vai precisar de um código específico da turma e eu vou criar uma turma específica para a galera do YouTube e vou deixar o código dela na descrição, tá bom? Desde já agradeço vocês e a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço.